Lula dá presente para a população brasileira nesse Natal. Será que é um bom presente ou será que é um presente de grego? Lula e Moraes foram pegos de surpresa e temos irritação no Congresso Nacional após uma aprovação de medidas lá no Congresso. Fique comigo até o final desse vídeo, deixa o like aí para fortalecer, se inscreva, comente, compartilhe. Sem mais enrolação, vamos lá para as informações. Antes de trazer o presente do Lula para a população brasileira, um presente de Natal maravilhoso para você, brasileiro, eu venho trazer aqui para vocês informações sobre o 8 de janeiro. Gustavo Gayer, um deputado da direita, vem e traz verdades absolutas ou não sobre a questão aí do 8 de janeiro. Será que são verdades absolutas ou será que são apenas suposições? Fato é que por trás do 8 de janeiro tem muita coisa aí obscura e que está vindo à tona agora, né? Não sei se vocês lembram aí, né, do caso do P. Diddy, né? Ou do Puff Daddy, enfim, cada hora ia aparecendo uma coisa, cada hora ia aparecendo uma coisa, e apareceu o Jay-Z, apareceu um monte de gente aí, Beyoncé, um monte de gente envolvida, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, uma coisa louca, uma loucura. Agora, com relação ao 8 de janeiro, me parece que começam a surgir coisas também muito inusitadas que têm surpreendido a população brasileira, e o Gustavo Gayer traz novas revelações a respeito desse assunto, desse suposto golpe. Vamos ver aqui o que disse o Gustavo Gayer. Prestem muita atenção. Essa facção criminosa, eu já disse aqui inúmeras vezes que esse governo, essa facção criminosa, eles, não sei se eles fazem isso por estratégia ou se é da natureza deles, mas é algo que prejudica a oposição. Esse governo tem tantos escândalos num espaço de tempo tão curto entre um ou outro, quase semanalmente, que não dá tempo de cada escândalo ser devidamente aprofundado e divulgado. São muitos escândalos. Para pensar, um ministro que é demitido por abuso sexual, assédio sexual, o Arrosgate, depois tivemos a superlicitação da SECOM, depois ele chamando os judeus de nazistas. É muito escândalo e não dá tempo de que cada um seja devidamente divulgado. Esse último agora, ele tem que ser martelado insistentemente, porque esse é um escândalo de derrubar o governo. Como vocês sabem, saiu na imprensa recentemente de que a equipe do Lula, a equipe de transição, que inclusive o chefe, o diretor da Polícia Federal agora, o Andrei, fazia parte, recebeu relatórios falando do 8 de janeiro antes dele acontecer. Então eles sabiam antes e não fizeram nada. A situação é tão indefensável que até esse cidadão aqui, que é um grande passador de pano do Lula, que é o Josias de Souza, odeia Bolsonaro, jornalista esquerdista, até ele está indignado com esse escândalo. E acho que foi sexta-feira, passou 1 hora falando sobre esse caso. Vale a pena assistir, presta atenção. Que entre 2 de janeiro e o 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas de inteligência. E eles foram repassados, inclusive, para o então chefe do GSI, que era o general Gonçalves Dias, o nome de poeta, agiu como se estivesse no mundo da lua, não deu atenção. Houve, inclusive, no dia 6 de janeiro, 2 dias antes, portanto, do ataque à sede dos Três Poderes, houve um informe alertando, olha, tem ônibus chegando em Brasília, podemos ter problema na Praça dos Três Poderes. E aí o general confirmou, respondeu pelo WhatsApp, vamos ter problemas. O general Dias, que eles não queriam que fosse de jeito nenhum na CPI, na CPMI do 8 de janeiro, confirmou, vai ter problema. Eles sabiam que teria problemas. E não fez nada para evitar. Ou eles organizaram o problema. Que os problemas ocorressem. Né? Então houve, de fato, uma lambança, Fabiola. Uma lambança? Não, amiga, aí é um eufemismo, né? Esses dados que a Folha traz hoje mostram que reforçam essa percepção de que houve essa lambança. O Andrei Passos, ele é diretor da Polícia Federal. Já nomeado, já incumbido das atribuições de diretor-geral da Polícia Federal, ele também repassou informações para o ministro Flávio Dino, que se comunicou com o governador Ibanez Rocha, de Brasília. Peraí,
o diretor da Polícia Federal sabia, passou para o Flávio Dino, que conversou com o Ibanez. Estão de brincadeira comigo? E essas pessoas estão sendo condenadas a 17 anos? E, enfim, aconteceu o que aconteceu. A Polícia Militar de Brasília estava lá, chefiada na época pelo ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, não moveu uma palha para impedir o que nós assistimos. Ele estava de férias. Agora, do ponto de vista historiográfico, é muito relevante que a gente veja essas informações vindo à tona. Primeiro, porque mostra a lambança. Segundo, porque mostra um segundo aspecto, Fabiola, que, a meu juízo, é muito relevante. Nada de efetivamente importante foi feito na área de inteligência do governo, mesmo depois de toda essa lambança. Não, meu amigo, o governo, o Lula, a equipe de transição, o cara que era segurança do Lula no período eleitoral e pós-eleição e depois virou diretor da Polícia Federal, todos sabiam, todos foram avisados. Ninguém foi pego de surpresa. Houve 33 relatórios avisando que haveria algo no 8 de janeiro e ninguém reforçou a proteção, não colocaram mais pessoas. Pelo amor de Deus, gente, foi tudo orquestrado, não é conspiração. Conspiração é quando você não tem nenhuma evidência. O que nós temos aqui é uma avalanche de evidências, 33 relatórios no período ali de 6 dias falando, vai ter alguma coisa, se preparem. E eles não se prepararam. Na verdade, eles deixaram acontecer, apagaram filmagens e gravações dos vídeos. Lula viajou para fora de Brasília quando não tinha agenda, né, sem colocar na agenda. Do nada ele viajou para Araraquara, justamente para não estar lá quando acontecesse isso. Flávio Dino estava no Ministério da Justiça no momento que isso aconteceu, vendo tudo pela janela. É impossível negar que foi orquestrado. É impossível. E por isso a indignação é maior ainda vendo o que está sendo feito com essas famílias, com essas pessoas que estão sendo condenadas 16 anos por passar batom numa estátua. Gente, pelo amor de Deus, não é nem questão de anistia mais, é soltar essas galeras e prender quem organizou essa destruição de patrimônio público, que foi o governo. Me desculpa, esse cara aqui é um esquerdista de carteirinha, e ele mesmo fala, só que ele fala assim, foi uma lambança. Não foi, foi muito bem planejado, muito bem planejado. Que coisa, hein, gente? Que coisa. Vocês acreditam nessas afirmações do Gustavo Gayer? Realmente, vocês acreditam que foi algo planejado, que foi algo orquestrado? Porque aí ele traz revelações surpreendentes, bombásticas, que até então, né, muitas pessoas não sabiam dessa orquestração aí do dia 8 de janeiro, né? E, gente, olha, ainda mais essas prisões que têm acontecido realmente me leva a crer que é algo muito complicado de se afirmar que foi um golpe. Porque eu acredito que muitas dessas prisões que estão acontecendo são prisões políticas, são prisões que ferem o Código de Processo Penal, são prisões preventivas que não preenchem os requisitos legais. E aí, como é que fica a situação da galera, né? Pois é, complicado demais, né? E aí, gente, muita gente falando que o Alexandre de Moraes está envolvido dos pés até a cabeça nessa situação. Porque Alexandre de Moraes, ele é vítima e, ao mesmo tempo, vai ser o julgador desse processo que está ali tramitando na primeira turma do STF. Ou seja, a votação é para que o Moraes continue como relator dessa matéria, continue como julgador dessa matéria, e que essa matéria não vá para plenário. Ou seja, já teria ali ministros do Bolsonaro que poderiam impedir a aprovação, né, ou o julgamento procedente para a condenação dos indiciados, dos quais tem ali 36 mais o Bolsonaro. E aí, gente, a família Bolsonaro está vindo para cima com força do Alexandre de Moraes, principalmente o senador Flávio Bolsonaro, que se posiciona a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Eu quero saber, você também é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Você acha que o Xandão já está mandando demais da conta, que já deu para ele como ministro do STF? Eu quero saber o que vocês pensam a respeito desse assunto. Vamos ver o que disse aqui o Flávio Bolsonaro, que foi para cima do Alexandre de Moraes e pegou ele de surpresa, olha só. Oportunidade de desfazer uma grande mentira que ficou disseminada
que eu nunca falei que era contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O que eu disse naquela entrevista é que eu achava que tinha degraus a serem percorridos até que chegasse a esse ponto, e se fosse preciso, obviamente, eu seria favorável. Isso que eu disse lá atrás. Então, eu nunca disse que era contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E, obviamente, o que a gente tem visto é, mais uma vez, uma completa escalada por parte dele de rasgar a lei, ignorar a Constituição. Ele conseguiu agora, ele se coloca, inclusive, além de vítima, autor, investigador, revisor, juiz das garantias, ele também agora virou carcereiro, né? Porque ele é que determina quem pode e quem não pode visitar as pessoas que ele prende, que ele escolhe previamente que vai prender, e já com a punição certa, e começa a fazer o Fishing Expedition, né, a busca por provas em celulares de todo mundo, para ver o que acha, né, que mesmo que não tenha a ver com a investigação, para que ele possa dar na cabeça dele um fundamento, por mais absurdo que seja, para justificar uma prisão preventiva de alguém. E, obviamente, que eu sou a favor dessas medidas com relação a colocar ali, tentar colocar, usando a Constituição, obviamente, já que não há essa autocontenção por parte do Supremo, eu percebo que não é o Alexandre de Moraes apenas, se ele não tivesse o suporte da maior parte do Supremo, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo, mas eu acho que na cabeça dele, Kátia, ele realmente acha que está salvando a democracia, ele acha que está impedindo um golpe de Estado aqui no Brasil, algo que nunca foi cogitado, sequer tentado, e tudo que apareceu à tona até agora seria completamente inviável, né? Uma coisa alucinada, infantil, né? Amadoríssima, as formas que foram levantadas aí que seriam de tentativa de golpe. Então, acho que não tem outro caminho, não ser o Legislativo reagir dessa forma, já que hoje o Senado não promove, seja porque não pautam o impeachment em plenário, ou seja porque não acredito que teríamos 54 senadores a favor do impeachment nesse momento, mas para ter certeza disso, a gente teria que iniciar um processo de impeachment, e aí seriam necessários apenas 41 senadores para que, a partir do momento que um processo desse ele é autorizado a ter início, automaticamente é afastado o ministro do Supremo, e aí, nesses 6 meses de instrução desse processo no Senado Federal, com tudo vindo à tona, vários senadores poderiam ir mudando de opinião e chegar aos 54. E, Kátia, desculpe me alongar, mas é porque é importante já estender um raciocínio na sua pergunta. Não é à toa que a gente percebe, mais uma vez, o judiciário sendo usado de uma forma autoritária, ilegal, arbitrária por alguns, para perseguir lideranças de direita, inclusive algumas delas que têm o potencial de serem candidatos ao Senado em 2026. Essa é uma preocupação de alguns dos ministros. Então, mais uma vez, eles partem para a agressão, eles partem para o confronto contra a instituição, contra o poder legislativo, para tentar desqualificar aquelas pessoas que têm liderança, que têm uma ressonância nacional ou local em seus estados, que pudessem se eleger senadores em 2026, porque ali está o receio deles. Eles têm muita preocupação de que existe uma bancada em número suficiente a partir de 2027 para que possa cumprir a lei, que possa cumprir a Constituição. E eles não conseguem enxergar, não conseguem fazer esse mínimo de humildade e de reconhecerem que hoje quem está estragando, implodindo a democracia são esses poucos ali que insistem em usar a força da caneta para tentar contra a liberdade de expressão, para tentar contra a liberdade de imprensa, para perseguir aqueles que os criticam. Gente, a verdade é que realmente tudo está sendo feito com base na canetada de Alexandre de Moraes. Não há papo, não há conversa, contra fatos não há argumentos, tudo com base na canetada. Ele prende, ele solta, ele legisla, ele executa, ele é todos os poderes. E aí, precisamos resolver isso, tirar Alexandre de Moraes, gente, desse poder absoluto que ele está tendo e que tem prejudicado muitas pessoas. Prisões ilegais, prisões sem provas, né? Problemas aí com o devido processo legal. Isso é lamentável para nós que atuamos na área do direito, visualizar isso, né, na nossa Suprema Corte. Infelizmente, é muito, muito triste, né? E aí, gente, para encerrar o conteúdo do vídeo, eu quero trazer o presente de Natal maravilhoso que o Lula trouxe para a população brasileira, sobretudo para aqueles mais vulneráveis. Olha só, oposição reage à aprovação do pacote de corte de gastos apresentado por Lula. O que o Lula aprovou que prejudica muita gente, que prejudica muitos brasileiros? É o que eu disse num vídeo anterior aqui, né? É o pai dos pobres prejudicando os pobres. Tá aqui, ó.
Oposição reage à aprovação do pacote de corte de gastos apresentado por Lula. Propostas estabelecem limites para o reajuste do salário mínimo e restringem acesso ao benefício de prestação continuada, ou seja, ao LOAS. Essa alteração, a carinha dele aqui, essa alteração prejudica pessoas que querem passar a receber o LOAS, tá? Vou trazer aqui para vocês. Parlamentares de oposição se mostram contrariados com a aprovação do pacote de corte de gastos elaborado pela equipe econômica do Lula. Foi aprovado pelo Congresso, mas passou e teve a iniciativa do Lula, tá? Que isso fique muito claro. As medidas mudam regras de benefícios sociais e limitam o reajuste do salário mínimo. Agora, vamos entender o que isso influencia para a população brasileira que quer receber o LOAS, tá? Primeiro é aqui, ó. Limitar o reajuste do salário mínimo e endurecer as regras para o BPC é um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores e dos mais necessitados, é o que disse Sanderson. Além dessa questão aqui do LOAS, que eu vou trazer para vocês, ainda o governo estuda suspender o pagamento do abono salarial do ano que vem para quem ganha acima de para quem ganha 2 salários mínimos. Ou seja, se a pessoa ganhar 2 salários mínimos, não vai ter acesso ao abono salarial. Ou seja, é só querendo prejudicar a população brasileira. A principal alteração que o Lula propôs e que foi aprovado é que, para ter acesso ao BPC, a pessoa tem que estar dentro do limite da renda per capita de 1/4 do salário mínimo, certo? Certo. Mas qual que é o ponto que está propondo aqui a alteração? Que a pessoa dentro da família que recebe um benefício que seja de um salário mínimo, que hoje não entra na renda per capita, vai começar a entrar na renda per capita. E aí vai complicar, porque tem muita gente hoje que recebe o LOAS e que tem um aposentado na família que recebe a aposentadoria de um salário mínimo. E aí vai ter esse prejuízo para a família, porque essa pessoa que recebe o LOAS hoje, a pessoa que quiser acessar o LOAS, se tiver alguém na família que recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, não vai poder. E mais, o governo quer estender a composição familiar para quem não mora dentro da mesma residência. Essas são as alterações propostas e, a princípio, aprovadas para o ano que vem com a finalidade de cortar gastos. Eu quero saber o que você está achando disso. Gostou dessa alteração? Sim ou não? Deixa aqui o seu comentário que é importante. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem e se inscreva aqui se você não é inscrito ainda. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.